Aqui, participando com a gente, o Laércio, dizendo o seguinte: Paulinho, a imprensa mineira, quase toda atleticana, ele está falando aqui, é engraçada. Tratam o Cruzeiro, que foi roubado, como time sem solução. E o Atlético possui uma dívida até maior como modelo de gestão. Será que os investidores gastaram 400 milhões sem nada em troca? Essa conta não vai fechar. Ô, Laércio, nós aqui, eu vou falar por mim primeiro, né? Cada um depois responde. A gente não trata o Cruzeiro sem solução. A gente trata o Cruzeiro como um momento muito complicado. Até porque ainda ele não tem o que você acabou de dizer, que são os investidores, né? A partir do momento que o Cruzeiro virar uma SAF e tiver um investidor, eu acredito que a coisa vai melhorar bastante. Não quer dizer que o cara vai chegar aqui e botar 300 milhões e o Cruzeiro, pá, contratar fulano, beltrano. Não é isso, mas pelo menos vai equacionar pagamentos de dívidas. Isso aí ajuda muito na construção ou na reconstrução do time. Vide o Botafogo, está numa situação muito parecida com a do Cruzeiro, né? Mas conseguiu acesso agora. Estava vendo... E já tem seus investidores. Isso, já está buscando lá, já está formando. Eu estava vendo ontem, não sei se foi antes, mas me desculpem, né? Eu só vi ontem. No Sport TV, uma série que está sendo feita, tipo um filme, né? Acesso Total. Isso, chama Acesso Total, eu ia falar aqui agora. E aí o presidente do Botafogo estava explicando a situação do Botafogo. Veja você, meu caro Pedro Rocha. Botafogo com a queda, ele teve uma queda de receita de televisão de 80 milhões para 6 milhões. Para 6 milhões. E aí ele falou, o torcedor não quer saber disso. Quer que faça time e quer que sobe de primeira, né? E aí, durante esse acesso total que está passando lá no Sport TV, vão mostrando todos os jogos, né? A saga do time e tal, aquela coisa toda. Aí agora o próximo episódio é a chegada justamente do CEO lá do Botafogo e tal. Enfim, então o Botafogo ainda está engatinhando nessa mudança, nesse processo. Mas a gente viu que já teve resultado. É o que a gente torce para que aconteça com o Cruzeiro. No caso do Atlético, houve um grupo de milionários que resolveu ajudar o clube, mas não é uma ajuda, gente, que eles não vão querer nada em troca. Você falou, não vão querer nada em troca. A questão não é essa. Eles estão construindo um estádio, eles estão investindo, eles estão agindo da gestão dentro do clube. Um deles quer retornar a ser presidente do Atlético. Exatamente. Então, assim, é claro que não é da noite para o dia que isso vai acontecer no Atlético. A gente tem que acompanhar. É claro que o momento do Atlético, mérito deles, ok, mas o momento do Atlético também ajuda. Também ajuda. Mas eu já vi entrevista do Rafael Menin, por exemplo, que é o filho do Rubens Menin, dizendo que o torcedor e eles também internamente têm que estar preparados para o momento em que o time não vai ganhar, né? Isso vai acontecer. A gente está vendo aí, por exemplo, Flamengo. Flamengo, gente, tem 3 anos que está surfando na onda. Esse ano ele pode sair sem nada. Né? Você tem noção do que é isso? O Flamengo, que investe milhões, que tem uma folha milionária, a maior do país, pode terminar o ano 2021 sem um título conquistado. Mas não quer dizer que o ano também foi ruim. Vai chegar na final da Libertadores, semifinalista da Copa do Brasil. E tá em segundo hoje, lugar. se o campeonato acabasse hoje, seria o segundo campeonato do brasileiro. Hecatombe, manda todo mundo embora no Flamengo, Pedro. Acabou o time, ninguém presta. O Palmeiras não ganhou nada em 2019 e não foi esse fim de mundo. O Palmeiras passou pelo mesmo processo, tanto que ano passado se reinventou. Mas é complicada a situação do Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é bem diferente. Foi um caso de polícia, sim, eu concordo com o nosso telespectador, que foi um caso de polícia, sim. Essas pessoas precisam ser investigadas, processadas, presas posteriormente. Mas, claro, o Cruzeiro precisa também ter esses investidores. O Cruzeiro até procurou a XP, né, que é uma empresa muito importante nesse mundo de investimentos, mas a gente ainda não sabe quem seriam os potenciais investidores do Cruzeiro. Vão ser os que salvam o Cruzeiro na hora H todo ano? Será que vão ser esses? Vão ser outros? A gente precisaria saber também, de fato, precisava ter uma transparência nessa situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, pelo menos, procurou uma empresa séria no meio de investimentos para já começar esse processo. Isso, querendo ou não, precisa ser elogiado na diretoria. A diretoria errou muito. Agora, para ter um investidor também, a situação do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro tem um clube social que, infelizmente, existem pessoas ainda que tinham relações com quem deixou o Cruzeiro nessa situação. Então, o Cruzeiro ainda não tem essa credibilidade toda. Claro que todo mundo quer ver o Cruzeiro, o Atlético na cabeça. Para a gente da imprensa mineira é muito melhor. Tem atleticano, tem cruzeirense da imprensa, tem americano, tem gente que torce para todos os times. Mas para nós, para o nosso trabalho, é fundamental que todos estejam bem. O Cruzeiro, o Atlético, o América na primeira divisão, Tombense na Série B. A gente precisa disso para a gente também, para a gente ter mais assunto, para a gente ter um conteúdo cada vez melhor para o pessoal de casa. Mas, claro, o Cruzeiro foi saqueado. Agora, essas pessoas precisam ser punidas. Mas quem tinha ligações com isso também, para ter um pouco mais de credibilidade no Cruzeiro,
tem que ser afastado do clube social. A questão de desmembrar a SAF do clube social para o Cruzeiro, acho que, na minha opinião, se fosse investidor, eu ainda teria ressalvas, porque essas pessoas ainda têm poder de decisão no Cruzeiro. Para mim, se eu fosse investidor, eu queria que elas não tivessem. Elas estavam envolvidas num suposto escândalo de corrupção. A gente tem que tratar como suposto ainda, porque está no processo de investigação ainda. Mas essas pessoas estavam relacionadas com quem fez o que fez com o Cruzeiro. Então, para um investidor, isso tira muito da credibilidade. A não ser que venha um estrangeiro, que igual a gente comentou, que para o investidor é bom ver o estádio com 50, 60 mil pessoas constantemente, que vê que é uma torcida grande. Mas, para um investidor local brasileiro, qual é a credibilidade, por exemplo, das coisas que aconteciam no clube social do Cruzeiro, que os caras faziam 1000 permutas por interesses próprios dentro do clube social e o clube de futebol, tanto faz o que acontecia lá dentro, podia roubar, podia fazer o que fosse e deixava como estivesse. Então, é complicada a situação. O Cruzeiro também precisava de um processo de transparência maior. Agora, você comentou essa série do Botafogo que está passando no Sport TV. Eu vi também uma parecida do Tottenham na Amazon também, essa do Botafogo. Sensacional. Também. É muito bom, é muito bom. Todas essas séries nessa área são muito boas. Mas, enfim, o nosso telespectador tem que ter essa compreensão mesmo que o Cruzeiro precisava ter um pouco mais de transparência, que o Botafogo tem toda a dívida, mas, querendo ou não, tem bem mais transparência que o Cruzeiro. O Santos, que teve até o nosso telespectador lá no início comentou, o Santos é um que teve um problema parecido com o Cruzeiro. Teve presidente levando impeachment, teve suspeita disso, suspeita daquilo, fez negociações, o dinheiro sumiu. Tem essas complicações também. É outro também que teria problemas quando fosse pegar um investidor, se fosse seguir o caminho de clube-empresa. E para finalizar só sobre o Atlético, de fato, tem esses torcedores apaixonados. Eles têm os interesses próprios. A empresa do Rubens Menin, por exemplo, ela não ganha só construindo o estádio, ela ganha também melhorando aquela área, porque é uma área de interesse dela. Então, não é só, eu estou colocando dinheiro e pronto. Eles ganham também com o bom momento do Atlético. Além do marketing, claro, que todas ganham. Bom, Paulinho, só uma indicação. Claro, esse assunto rende muito, a gente poderia ficar um programa inteiro falando, mas aí vai uma indicação para quem quiser saber um pouco mais. Vai no YouTube, no canal do Rica Perrone, ele fez um vídeo sobre esse projeto do Atlético. Ele explica muito mais do que a gente está falando aqui, claro que lá ele teve o tempo que ele quis, a edição. Ele explica sobre centro de treinamento, sobre o projeto do Atlético, a importância do Sampaoli ter passado no Atlético. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, na internet tem muito conteúdo sobre isso. Indico começar por esse do Rica Perrone, que é muito fácil de você assimilar, entender e entrar nesse mundo.